Carta aos Hebreus. Eu quero pedir aos meus irmãos da música que me deem som aqui do som. Diácono Marcos, por favor, se puder me dar, que eu não estou ouvindo a minha voz aqui, por favor. Obrigado. Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ler, irmãos, nossa mensagem vai ser fundamentada nos versículos 12 e 13. Mas para que entendamos bem o contexto, nós leremos a partir do versículo de número 1. Hebreus, capítulo 4, preste atenção na leitura do texto. Nossa mensagem será nos versículos 12 e 13, mas para que entendamos bem o contexto, nós vamos ler a partir do versículo 1, assim diz a palavra de Deus. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina, certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Pai, fala ao nosso coração nessa manhã. Tem compaixão de nós, poderoso Deus. Foi lida a tua palavra. Ó Deus, que nós fiquemos maravilhados com a sublimidade da tua palavra, com a supremacia da mesma, Deus. E eu quero pedir que, no nome de Jesus, ó Pai, essa mesma palavra que nos disse que o povo no deserto, que foi libertado do Egito, que atravessou o mar, mas que não creu na tua promessa, morreu no deserto. A nós nos foi dada a promessa do Evangelho. Nós estamos aqui no meio do teu povo. Não permita que nós sejamos incrédulos, ó Deus, ó Pai, mas que a tua palavra seja viva e eficaz no nosso coração, dando-nos a bênção da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. Fala conosco e abençoa a tua igreja, abençoa teu povo nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos, esse mês nós celebramos a Reforma Protestante. E uma das grandes características da Reforma Protestante é que ela trouxe a igreja de volta ao compromisso com as Sagradas Escrituras. No mês de abril do ano de 1521, Martinho Lutero foi convocado pelo novo imperador romano germânico, Carlos V,
que era rei da Espanha e foi eleito pelos príncipes alemães agora como imperador do Sacro Império Romano Germânico. E Carlos V, a primeira coisa que realiza é convocar o Tribunal de Worms para julgar Lutero acerca de suas pretensas heresias. Então, na segunda semana de abril, Lutero é convocado para que se reúna no ano de 1521 na cidade de Worms. O imperador Carlos V ofereceu a Lutero um salvo-conduto, dizendo a ele que mesmo que fosse condenado no seu julgamento, ele poderia voltar para casa, colocar as suas coisas em dia, dias antes de possivelmente ser preso. Então Lutero foi. Só que agora Lutero não é mais um monge agustiniano desconhecido. Lutero se tornou um grande herói na Alemanha, porque ele já tinha pregado que a justificação se dá somente pela graça, mediante a fé na obra de Cristo Jesus. Mas ele também, queridos amigos e irmãos, já tinha ensinado que a suprema autoridade sobre a vida da igreja é a palavra de Deus. E, portanto, a Alemanha como nação e os cidadãos alemães não precisavam pagar nenhum imposto religioso para Roma. Então, amados irmãos, Lutero agora é uma celebridade da Alemanha. Ele entra numa carroça e faz uma viagem de 500 quilômetros de Wittenberg até a cidade de Worms, e onde ele passa, ele é aclamado. Algumas cidades ele entra e o povo grita, Lutero, Lutero! Ele é um herói. E quando entra na cidade de Worms, a multidão aplaude, cartazes desenharam a sua silhueta, então ele é tido como um herói. Naquele dia de manhã, provavelmente, se eu não me engano, dia 11 ou 12 de abril, Lutero é colocado diante do tribunal, seus livros são colocados numa mesa, e o imperador está sentado na galeria, o lugar está tomado por uma multidão. Então perguntam a Lutero, esses livros são de sua autoria, Lutero? Ele diz, sim. Você nega todas as heresias que você falou contra a Santa Igreja Católica Romana? E Lutero quer argumentar, mas o representante do Papa diz a ele, cale sua boca, você não está aqui para argumentar. Você tem que afirmar ou negar se você defende o que escreveu. E Lutero teve medo. Ele pede uma noite para pensar, e durante todo aquele dia ele pensa, ele passa uma madrugada em luta, em oração, e o seu julgamento foi marcado novamente para o outro dia, às 9 horas da manhã. E novamente o representante do Papa pergunta, Lutero, esses são seus escritos? Sim. E ele diz o seguinte, você está disposto a negar todas as heresias que escreveu contra a Santa Igreja Católica Romana? E Lutero então começa a dizer, eu não posso negar que papas humanos erraram, que concílios humanos erraram. Eu não posso ir contrário à minha consciência. A minha consciência está cativa às Sagradas Escrituras. Que Deus me ajude. Amém. Quando ele faz essa declaração, acontece uma grande bagunça no meio daquele auditório. Lutero é tirado dali, colocado na sua carroça, e quando está voltando para casa, ele é raptado pelo seu próprio príncipe que o esconde no palácio de Waterburgo, onde ele, em 3 meses, no início de 1522, traduz o Novo Testamento e depois toda a Bíblia para a língua alemã. E ali Lutero estava afirmando que a autoridade suprema sobre a Igreja de Cristo não são papas humanos, nem concílios humanos, mas nossa consciência está cativa à palavra de Deus. A palavra de Deus é a autoridade suprema sobre a vida da Igreja. E esse texto que nós lemos, irmãos, afirma aspectos maravilhosos acerca dessa palavra de Deus. Mas é importante que você entenda que o livro de Hebreus foi escrito para alguns judeus que estão espalhados pelo Império Romano. Eles são judeus cristãos que estão sendo muito perseguidos. Perseguidos pelos próprios romanos, mas também pelos seus compatriotas judeus. E alguns deles estão sendo tão oprimidos e tão humilhados, que estão, mesmo tendo dito que já creram em Jesus, estão pensando em abandonar a sua própria fé. E nesse texto que nós lemos, nos capítulos 3 e 4, o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é,
mas ilustra muito bem dizendo de muitas vezes que o povo que saiu do Egito, que atravessou o mar, que andou com Deus no deserto, que foi liberto do cativeiro e não creu no Senhor, morreu no deserto e não entrou no descanso de Deus. E aqui então o autor de Hebreus diz que nós temos ouvido o Evangelho, nós temos recebido bênçãos preciosas, mas se nós não nos arrependemos de nossos pecados verdadeiramente e não cremos no Senhor Jesus, mesmo estando no meio da igreja, nós não entraremos no descanso celestial. Se nós não cremos no Evangelho, nós não entraremos no repouso, na presença do Senhor. E então, para fundamentar a sua ideia, o autor de Hebreus diz para nós que nós devemos nos esforçar, no versículo 11 do capítulo 4, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. E ele diz por que nós não devemos cair. Ele diz para nós no texto que eu vou pregar para vocês, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Esse texto, irmãos, nos mostra, nesse mês da Reforma, a supremacia da palavra de Deus. E a primeira verdade que o texto nos diz é que a palavra de Deus é suprema porque ela é dinâmica. A palavra de Deus é suprema porque ela é dinâmica. Diz aqui, amado irmão, versículo 12, no seu início. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ao dizermos que ela é dinâmica, o texto aborda que ela tem duas características. E o primeiro é que ela é viva, amados irmãos. Essa palavra tem vida em si mesmo. E, portanto, ela tem o poder de dar vida. Essa palavra que você tem em mãos é a mesma palavra que disse haja luz, e a luz veio a existir. Ela tem vida em si mesma. E, portanto, quando pregada no Espírito Santo, conforme a vontade do Senhor, ela pode dar vida eterna ao pecador. É por isso que nós pregamos que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quem crê nessa palavra recebe a vida. Mas o texto diz que ela é dinâmica, não só porque ela é viva, mas também porque ela é eficaz. E eficaz significa que ela cumpre o seu propósito, o propósito para o qual ela foi anunciada. Lá em Isaías 55:11, o Senhor diz que a palavra dele nunca volta vazia, mas ela sempre cumpre o propósito para o qual ela foi anunciada. Sabe o que significa isso, irmãos? Quando essa palavra é pregada, ou ela te abençoa, ou ela endurece o seu coração. Ou ela, usando a palavra de Jonathan Edwards, te coloca no céu, ou ela te coloca na porta do inferno. A palavra de Deus é eficaz, ela nunca é perdida. Quando ela é anunciada, ela pode trazer arrependimento ao seu coração, quebrantamento a você, encher você de fé, e então você crê no Senhor e recebe a bênção da vida eterna. Mas se você ouve essa palavra e não se arrepende, e a rejeita, e se endurece, você se torna indesculpável diante de Deus. Você não tem desculpas. No dia que você chegar no tribunal de Deus, você não vai poder dizer, Deus, eu não sabia. Você sabia, e endureceu o seu coração e rejeitou a palavra de Deus. A palavra de Deus é dinâmica, ela tem poder para dar vida, mas ela é eficaz. Ou ela produz arrependimento no seu coração, ou ela te deixa sem desculpas na presença de Deus. Por isso, irmãos, que nós temos que amar essa palavra. Por isso que nós temos que guardá-la no nosso coração. Por isso que nós temos, amados irmãos, que anunciá-la a todos aqueles que estão ao nosso redor. Porque essa palavra tem o poder de ressuscitar mortos, ela tem o poder de transformar pecadores, ela pode transformar a vida daqueles que buscam a presença do Senhor, daqueles que buscam a face
do Senhor. Por isso nós estamos, amados irmãos, até o dia de hoje, comprometidos com a palavra de Deus, porque ela é dinâmica, ela é viva, é eficaz. Quem é mais velho de igreja já me viu contar a história de um irmão lá no Chile, que estava prestes a cair num adultério, quando uma mulher o chamou para conversar no aeroporto, e veio à mente dele que me guiará pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aquele moço se levantou e foi para o outro lado, porque a palavra de Deus o livrou de cair em adultério, porque ela colocou na sua mente que o caminho de Deus é caminho de justiça e não caminho de desobediência. Se você quer experimentar a vida eterna, se você quer ter a sua vida transformada, se você quer se aproximar de Deus, você precisa abrir o seu coração para receber a palavra do Senhor. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa pedir: Deus, me enche de fé enquanto eu ouço a pregação da tua palavra. Deus, me dá a bênção de ler essa palavra todos os dias, que ela seja alimento para a minha alma e para o meu coração. Que ao ler essa palavra, que eu creia em Jesus e receba a vida eterna e me aproxime de Deus, para que eu não seja indesculpável e não seja condenado na palavra do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, meus irmãos? O texto nos apresenta a supremacia da palavra de Deus. Em primeiro lugar, ela é suprema porque ela é dinâmica. Mas, em segundo lugar, o texto continua a nos apresentar a supremacia da palavra de Deus. E ela ocupa o lugar supremo na vida da igreja, não só porque ela é dinâmica, mas também porque ela é poderosa. A palavra de Deus é poderosa. Diz aqui ainda o versículo 12. Depois de dizer que ela é viva e eficaz, diz assim: e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Você já viu uma espada de 2 gumes, irmãos? Uma grande espada de 2 gumes é uma espada que tem 2 cortes. Ela corta dos 2 lados. Então, se você vai lutar e ferir o seu inimigo, quando você enfia essa espada, ela entra cortando dos 2 lados. E quando você tira essa espada, ela sai cortando dos 2 lados. Uma espada de 2 gumes tem que ser manejada com muito cuidado, porque ela corta quando entra, ela corta quando sai. Ela alcança o seu propósito. E quando ela quer fazer estrago, ela fará o estrago. E o texto diz que a palavra de Deus é como essa espada de 2 gumes. E ela está apta, amados irmãos, para dividir alma e espírito. É impressionante quando você olha para a Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 2, quando Deus cria o ser humano. A Bíblia diz que Deus formou o ser humano do pó da terra. Deus moldou o corpo de Adão e soprou nele o espírito, diz Gênesis 2,7. E ele se tornou alma vivente. O que a Bíblia ensina? Que o homem tem uma parte material, feita do pó da terra, pelas mãos do próprio Deus, e Deus, amados irmãos, soprou no homem o espírito e ele se tornou alma vivente. A Bíblia é clara ao dizer que nós temos uma parte imaterial e uma parte material. E quando o Novo Testamento usa a palavra alma e espírito, está usando 2 palavras para falar acerca da mesma coisa. Então o texto diz aqui que a palavra de Deus é tão poderosa que ela é capaz de dividir o indivisível. Ela divide alma e espírito. Mas diz mais o texto: ela é capaz de dividir juntas e medulas. Querido amigo e irmão, a medula, ela fica no meio da sua coluna. A medula é o tutano do seu osso. As juntas são as partes que unem as suas articulações. O que o texto está dizendo é que a palavra de Deus é tão poderosa que ela é capaz de penetrar o mais íntimo do seu ser. Ela entra no mais profundo da sua alma. Ela penetra até os seus próprios ossos. Ela tem o poder para transformar a sua vida. A palavra de Deus é suprema, porque ela é poderosa.
Um exemplo que a Bíblia nos dá disso é o profeta Ezequiel, na sua visão no vale de ossos secos. O Senhor pergunta para ele: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Ele diz: Senhor Deus, tu sabes. Então o Senhor diz para ele: prega para esses ossos, profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que farei entrar o Espírito em vós, farei crescer carne sobre vós, farei crescer tendões sobre vós, farei crescer pele sobre vós, e porei em vós o meu Espírito, e sabereis que eu sou o Senhor. E Ezequiel nos diz, amados irmãos, que ele profetizou segundo lhe for ordenado. E de repente ele ouviu um mover, um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e cresceram sobre aqueles ossos, amados irmãos, os tendões, as veias, e de repente órgãos nascem daqueles esqueletos. Você vê cérebro, pulmão, você vê rins, coração, olhos, amados irmãos, e de repente a pele vem e cobre aqueles corpos, e o Senhor Deus manda Ezequiel clamar ao Espírito, e ele diz: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E Ezequiel orou, e o Espírito Santo entrou naqueles corpos, e aquele que era um cemitério a céu aberto, agora se tornou um exército grande e poderoso em extremo, porque a palavra de Deus tem poder de ressuscitar mortos. É por isso, irmãos, que nós pregamos. Chega alguém na igreja: só vim aqui porque eu queria agradar meu irmão que me convidou para vir no culto. De repente essa pessoa vem ao culto e nós anunciamos que ela é pecadora. Ela precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. E a palavra de Deus vai lá no mais profundo do ser dela, para dividir alma e espírito, mostrando que não está bom, produzindo arrependimento no seu coração. E a palavra de Deus vai lá no âmago, nas juntas, nas medulas, e toca no mais profundo do ser daquela pessoa. E aquela pessoa, porque ouviu o Evangelho, crê em Jesus, é transformada por Ele e recebe a bênção da vida eterna. A palavra de Deus é poderosa. Ela tem poder para salvar. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Meus irmãos, no dia que o Brasil ganhou a Copa de 2002, lá no Chile, nós acordamos bem cedinho para ver o jogo do Brasil. Era de madrugada, vocês se lembram? Copa do Mundo de Coreia e Japão. E eu levantei 6 horas, vi o jogo. E nós saímos de casa, e naquele dia eu fui pregar na primeira igreja presbiteriana de Santiago. Aquele dia foi um dia histórico, porque foi um dia muito triste. Foi do dia que aquele fotógrafo Stephen Tunick chamou as pessoas para o meio da rua para tirar uma foto nu. Numa manhã gelada em Santiago do Chile, centenas de pessoas nuas na rua tirando uma foto. Mas quando nós chegamos na igreja para pregar ali, graças a Deus a igreja estava cheia. E uma irmã chegou desesperada para mim: pastor, pelo amor de Deus, ora por mim, eu estou deprimida, eu estou passando um momento de angústia, eu preciso tomar uma decisão. E já estava na hora de começar o culto, o pastor da igreja me chamando: eu falo com o senhor depois do culto. Eu falei: tá bom, irmã. Eu subi para o púlpito, irmãos, preguei a palavra. Preguei no Salmo 13 aquele dia, falando sobre o homem desabafar suas angústias na presença de Deus, falando para o homem clamar humildemente na presença de Deus, desafiando os que ali estão a confiar no Senhor e sair dali cantando e adorando a Deus, mostrando que quando nós estávamos na presença de Deus, o nosso coração era transformado. E quando passou na porta, aquela irmã estava sorrindo. Eu falei: pois não, irmã, o que a senhora precisa? Ela falou assim: pastor, eu não preciso de nada. Tudo que eu precisava ouvir, Deus já falou comigo na sua palavra. Eu não fiquei nem sabendo qual era o problema da irmã. Mas tudo que ela precisava ouvir, o Senhor falou para ela no culto, e ela já sabia o que fazer. A palavra de Deus é poderosa. Ela pode dirigir a nossa vida. Ela pode nos dar a vida eterna. Ela pode nos visitar com a bênção da salvação. Oh, que maravilhosa, que grandiosa, que gloriosa é a palavra de Deus.
Mas ao olharmos para o texto da palavra do Senhor nessa manhã, nós aprendemos a supremacia da palavra de Deus. E vimos que ela é suprema, porque ela é dinâmica, porque ela é poderosa, mas em último lugar, porque ela é reveladora. Em último lugar, nós aprendemos que a palavra de Deus é suprema e ocupa um lugar supremo na igreja, porque ela é reveladora. O versículo de número 12, depois de usar a palavra medula aqui, diz que ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos seus olhos, aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. O texto nos diz, irmãos, que a palavra de Deus é apta, é capaz de discernir, diferenciar, demonstrar os pensamentos e os propósitos do coração. Nem sempre eu gosto de ficar falando no sermão aqui expressões gregas, mas a palavra usada para discernir aqui no grego é a palavra kritikos, de onde veio a nossa palavra crítica. E quando diz o texto que ela pode discernir, ou seja, ela pode separar, ela pode diferenciar, ela pode criticar os pensamentos e os propósitos do coração. De tal maneira que o texto diz que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Ninguém pode se esconder diante dessa palavra. Eu vou dar um exemplo para vocês daqui a pouco. Pelo contrário, o texto diz que todas as coisas estão descobertas. Sabe o que significa essa palavra descoberta? Que tudo está nu diante da palavra de Deus. Todas as coisas estão desnudas. Nós não podemos esconder nada do Senhor e da sua palavra. Pelo contrário, essa palavra revela o que está no nosso coração. De maneira que todas as coisas estão patentes, estão claras aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Irmãos, eu vivi uma experiência no Chile, no ano de 2001. Eu estava pregando sobre a responsabilidade da fidelidade dos dízimos e das ofertas. E de repente, amado irmão, um irmão, enquanto eu estava ouvindo o sermão, disse assim: eu vou pedir o pastor para orar por mim, porque eu não consigo dar o dízimo. E quando ele pensou isso, eu estava pregando, eu contei a ilustração que eu ouvi de um pastor argentino, no qual esse pastor argentino dizia que um crente chegou para ele e falou assim: pastor, ora para mim para que eu dê o dízimo. E o pastor falou assim: não, porque eu não oro por ladrão. Dar o dízimo não é questão de orar, é obedecer sim ou não. E quando eu falei isso, o irmão assustou. Ele falou assim: eu que não vou dar o dízimo. O pastor está pregando sobre isso porque ele quer que a igreja aumente o salário dele. E resolveu desobedecer. Mas é impressionante que eu não sabia nem o que ia na mente dele. E a palavra revelou que o dinheiro era o Deus daquele homem. E ele tinha um sério problema de generosidade. E era abençoado por uma igreja, mas não tinha o desejo de contribuir com ela. E a palavra revelou o que havia no seu coração. A palavra revelou a maldade que havia dentro daquele homem. Numa outra situação, aqui no interior de São Paulo, na cidade de Lorena, o reverendo José Manuel da Conceição, o primeiro pastor presbiteriano e o primeiro pastor evangélico do Brasil, foi antes vigário na diocese de São Paulo e depois se tornou o padre protestante. Reverendo José Manuel da Conceição foi pregar em Lorena. E o padre da cidade, algumas pessoas tinham contratado um pistoleiro para matar o reverendo José Manuel da Conceição. E o reverendo José Manuel da Conceição estava num salão e de repente entrou um homem estranho naquele salão, olhando com a cara feia. E de repente, então, aquele homem se escondeu atrás da porta. E quando o reverendo José Manuel da Conceição começou a dizer que nós somos pecadores e que nós merecemos a ira de Deus, por causa da nossa maldade, da nossa dureza, do nosso desejo de fazer o mal ao próximo, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Senão Deus vai nos jogar no inferno da sua ira. Mas se nós nos arrependermos e cremos, o Senhor vai nos dar a salvação e a vida eterna. E conclamou
os presentes para crerem em Cristo Jesus. Quando aquele homem, irmãos, terminou o culto, ele saiu de trás da porta e disse: pastor, eu vim aqui para te matar. Eu estou com a arma aqui para matar o senhor. Mas a pregação da palavra de Deus foi tão poderosa e revelou que eu sou um terrível pecador e que eu preciso de Jesus. Então, pastor, ore por mim. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu não tenho coragem de matar o senhor. A palavra de Deus teve o poder, amados irmãos, de evitar uma morte, porque ela transformou, ela revelou o que havia no coração daquele homem. O que há no seu coração nessa manhã? O seu objetivo é glorificar a Deus? Você ama o Senhor de todo o seu coração? Você tem se arrependido de todos os seus pecados? Quando você vem para a igreja, você vem com o coração quebrantado e humilde, disposto a ouvir o que o Espírito Santo quer falar com você? Ou você está dando ouvidos à voz do diabo, à filosofia desse tempo, e começou a ter uma atitude crítica para com a sua igreja? Está pensando que os ensinamentos da palavra de Deus são retrógrados. Cuidado com o canto da sereia. Satanás já usa essa estratégia há muito tempo. Não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os pecados do seu povo. Se você anda com o coração endurecido nessa manhã, e a palavra revela que você é um pecador, que precisa da graça de Jesus, se arrependa. Porque tudo que está passando na sua mente e no seu coração agora está patente e claro diante de Deus. E você não pode esconder nada do Senhor. Nessa manhã você diga: Deus, tem misericórdia de mim. Fortalece a minha fé, abençoa a minha vida, livra-me da incredulidade. Eu preciso crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que me amou e deu a vida na cruz para nos salvar. Que a palavra de Deus revele o seu pecado, se há sujeira na sua mente, se a inveja tem dominado o seu coração, se você se tornou um rebelde e deixou de reconhecer o amor e a graça de Deus sobre a sua vida. Se você, querido amigo e irmão, está questionando o Evangelho, se você está questionando todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre você, que Deus tenha misericórdia de você nessa manhã, e que você experimente o perdão de Deus, a misericórdia de Deus e a graça de Deus. Eu me lembro certa feita de ouvir a história de que um antropólogo foi para uma região muito distante, naquela região ali da Austrália, da Nova Zelândia, da Oceania, e ele chegou lá para fazer o seu trabalho numa tribo. E quando ele chegou naquela tribo, ele viu aquela tribo lendo a Bíblia e adorando a Deus, e ele ficou morrendo de raiva. Ele disse para o cacique da tribo: esses cristãos retrógrados já chegaram aqui, a Bíblia já não vale nada mais onde eu estou. Vocês abriram mão das suas tradições maravilhosas para seguir essa palavra, e lá onde eu estou ninguém mais crê nessa Bíblia. Vocês tinham que abrir mão disso daqui, porque isso daqui não vale nada, está destruindo a cultura de vocês. Então o cacique virou para ele: o senhor está vendo aquele caldeirão ali fora? Se não fosse essa Bíblia, que o senhor disse que é retrógrada, e a palavra de Jesus que mudou o nosso coração, o senhor já estaria sendo cozido ali dentro, para que a gente comesse a carne do Senhor. Mas porque Jesus entrou na nossa vida e entrou na nossa tribo, nós não matamos mais pessoas e não comemos carne humana. Então agradeça a Deus, porque nós acreditamos nessa palavra. Senão o Senhor não estaria vivo diante da minha presença. A palavra de Deus, irmãos, ela pode revelar o que não está bem na sua vida.
E se ela está revelando nessa manhã que você está na igreja, mas longe de Deus, que você se arrependa dos seus pecados e diga: Senhor, salva-me, tem misericórdia de mim, transforma a minha vida, dá-me a bênção da salvação, dá-me a bênção da vida eterna, dá-me a bênção de andar com Jesus todos os dias da minha vida. É por isso que todos os domingos nessa igreja, em quaisquer dos cultos, você vai chegar nesse púlpito que ocupa o lugar central deste edifício, para nos dizer que esta igreja é regida pela palavra de Deus. Você vai chegar aqui, vai nos ver abrir o livro e vai ouvir uma mensagem do céu para o seu coração, porque a palavra de Deus é a suprema autoridade sobre a vida da igreja. A supremacia da palavra de Deus nos mostra, amados irmãos, que ela é dinâmica, ela é viva e eficaz, ela traz vida e cumpre o seu propósito. Ela é poderosa, ela pode dividir alma e espírito, juntas e medulas, ela pode transformar você desde o âmago, mas essa palavra maravilhosa, amado irmão, é reveladora, ela revela o que está no seu coração e tudo aquilo que tem te afastado de Deus, para que você se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus, receba a vida eterna e seja transformado pelo Senhor. Que a palavra de Deus traga vida para o seu coração nessa manhã, amém? Que ela seja eficaz para te dar perdão de pecados e vida eterna, que ela seja poderosa para transformar você, que ela revele o que não está bem na sua vida e que você se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus e seja transformado por Ele. Que a palavra de Deus transforme o seu coração e abençoe a tua vida nesta manhã, em nome de Jesus, amém.